Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 21. O belo desencarne de Alba. Na capela 4, já repleta de gente, Alba seria velada. Quem é Alba? Uma espírita atuante, fundou várias instituições de caridade, onde crianças abandonadas eram nelas abrigadas. Mal Henrico terminou de falar, já o corpo de Alba adentrava a sala. E quem é essa irmã de porte aristocrático que vem à frente do caixão? É ela, Alba, respondeu-me Henrico. Que, Henrico? Ela está em uma boa? Quantas horas faz que ela desencarnou? Umas 3 horas somente. Como pode isso? Muito simples. Alba sempre serviu o Senhor com bondade e mansidão. Jamais se alterou com um confrade, mesmo quando as portas se fechavam para ela. Foi uma espírita de Cristo, uma tarefeira da doutrina. Ao lado de seu corpo inerte, Alba sentou-se e orou. Enquanto isso, o vozerio era de causar tristeza. Do lado espiritual, cânticos e orações. No plano físico, bate-papo e indiferença com aquela que havia partido. Procuramos a família de Alba. Ali estavam o filho, espírita, e alguns irmãos não espíritas. Alba era viúva. Quando olhou para o filho, lágrimas rolaram em seu rosto, pensando: coitado do Tadeu, deixei-lhe uma herança de responsabilidades, cuidar de 200 crianças. Espero, Senhor, que meu filho não nos decepcione. Tinha razão. Tadeu, não bastasse a dor da saudade, ainda haveria de se preocupar com o abrigo das crianças. Era casado com uma mulher materialista, mas que agora na capela chorava muito, pois admirava sinceramente a sogra. Será que a nora vai ajudar Tadeu? Não creio. É muito desprendimento para a cabeça dela. Henrico, sendo Alba tão evoluída, pois o processo do desencarne ocorreu com tanta tranquilidade, por que seu espírito ainda se encontra aqui? Perguntou Pamela. Porque está velando o corpo que lhe ofereceu a grande oportunidade de servir. Admirei o semblante tranquilo de Alba. Ninguém que a visse poderia dizer que acabara de desencarnar. Poucos aqui são espíritas, não é mesmo, Henrico? Por que pergunta? Há muito barulho na capela e ao espírita não é dado desconhecer o comportamento na estação do adeus. Luiz Sérgio, por mais que o homem estude sobre o mundo espiritual, muito tem ainda de lhe ser revelado. Esses irmãos que estão conversando e rindo alto não estão fazendo por mal, e sim por pouco ainda conhecerem o Espiritismo. No dia em que todos os espíritas estudarem mais, também compreenderão melhor a problemática do desencarne. Uma enfermeira espiritual prestou auxílio a Alba, e logo ela saiu, devagar, não sem antes despedir-se da família e dos amigos. A todos fitou com carinho e agradecimento, mesmo os mais barulhentos. Nisso, a irmã Dirce iniciou preces e cânticos. A sala, beijada pela brisa do amor, dava a todos ali a certeza da vida além-túmulo. Quando parava a música, todos eram convidados a orar. E podemos perceber que os espíritas e até mesmo as crianças espíritas, com desenvoltura, faziam as preces. Outros religiosos, entretanto, encontraram dificuldade em orar com suas próprias palavras. Uns nem quiseram, dizendo não saber. Quando Imério, um dos presentes, iniciou a sua prece, não pude deixar de rir. Ele não parava de falar, recitando uma ladainha repetitiva. Os irmãos, que se encontravam de olhos fechados,
Abriam-nos para ver se ele já estava terminando. O coitado fazia um discurso e não uma prece. Quando terminou, ninguém mais quis fazer prece e o vozerio voltou a perturbar o ambiente. Mas também Alba não se encontra mais aqui. É verdade, Luiz, mas o seu corpo, que logo vai se decompor, merece respeito. Amigos, eu acho que quem não sabe respeitar aquele que partiu deve ficar em casa. Ir ao cemitério apenas por obrigação social é muita pobreza de sentimento. No meu entendimento, só uma grande amizade e o respeito devem levar alguém a se despedir. Soubemos que há enterros onde se realizam até negociações, tal o desrespeito ao morto e à sua família saudosa. Henrico gostaria de presenciar a vida de Alba na espiritualidade. Sim, Luiz, daqui a pouco iremos vê-la. Neste momento, ela se encontra descansando. Repousa para logo mais buscar trabalho. Não lhe vão dar alguns dias de folga? Um tarefeiro de Jesus não tira férias, pois a seara é grande e poucos são os seus trabalhadores. Acreditamos que hoje mesmo ela já estará junto aos que precisam, pois ama trabalhar para Jesus. O corpo foi sepultado e nós nos retiramos. Na hora do adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 22. A Lei do Amor. Procuramos a Capela 1, onde o corpo de Jandira tinha acabado de chegar. Com pesar, constatamos que o seu espírito não queria deixar o físico. Ela se encontrava agoniada com as flores sobre o corpo, perto do seu nariz. Enfim, ela que detestava cravo de defuntos se achava coberta deles. O cheiro das flores perturbava-lhe o espírito. Por favor, amigo, peça para minha família tirar essas flores de cima do meu corpo físico. Estou me sentindo muito mal, reclamou Jandira a um dos socorristas. Mas, irmã, o seu corpo não mais lhe pertence. Por que tanto apego a ele? Não tenho apego ao corpo que morreu, mas não sei a causa de ainda sentir-me junto a ele, e as sensações da morte estão me atormentando. O mensageiro, além da prece de Cáritas, fez outras orações, mas o povo que lá estava ria, conversava e ninguém pedia silêncio. O corpo físico de nossa irmã era um amontoado de ossos e, mesmo assim, ela queria ficar junto dele. Só o que lhe causava náuseas eram as flores. Por que as funerárias cobrem o corpo de flores? Confesso que é de um mau gosto terrível, aduziu Pamela. Acho que é para esconder o corpo cadavérico, respondi. Mas colocar perto do nariz, nas mãos, na cabeça, é demais. Não bastam as perturbações do espírito recém-desencarnado e ainda lhe causam incômodo ao corpo físico? Sabe, Henrico, até agora poucos encontramos que desencarnaram como Alba, tranquilamente, e suas famílias tendo um gesto caridoso. Henrico nada falou, mas nós olhávamos aquela irmã agoniada pelas flores colocadas no caixão. A família fica nas mãos das funerárias, que, aproveitando a dor daqueles que ficam, fazem o que lhes dá mais lucro. A conversa continuava, ninguém fazia uma prece, como também nenhum religioso foi convidado a orar. Essa moça não vai ser retirada daqui? Perguntei. Os comentários sobre sua vida eram tantos que lhe causavam muito mal. Querida irmã, deixe esse caixão repleto de flores, essa gente materialista, e saia de junto do seu corpo morto, aconselhei-a. Jesus, socorra-me. Jesus, socorra-me. Estou vendo um morto. Eu não sou morto. Mortos são eles
que de nada sabem. Quero ajudá-la. Por favor, vá com os socorristas para sua nova morada. E o meu noivo vai ficar? Inteirado do assunto, respondi: há muito o seu noivo já se foi, desde que a doença começou a se manifestar. Deixe-me em paz. Você é tão desagradável quanto as flores e as velas. Está bem, quando desejar conversar comigo, é só chamar. Sou Luiz Sérgio. Ela cerrou os olhos para não me enxergar e nada fazia para sair de perto do seu corpo físico. Pamela, aproximando-se, falou: Irmã, no dia em que desencarnei, senti-me um pouco perturbada, mas a oração foi mais do que uma bênção. Foi Deus junto a mim. Por que a irmã não ora? Não sei orar, só sei rezar a Ave Maria e o Pai Nosso. Então o faça. Não se preocupe com as pessoas que vieram ver o seu corpo doente. Ore para eles também. Você me ensina? Ensino. Cerre os olhos e vamos até Deus. Pai amado, consolo daqueles que sofrem, abriga-nos em teu coração de Pai amoroso, amparando-nos hoje e sempre. Uma lágrima rolou do seu rosto e ela deu um suspiro. Os técnicos aproveitaram para tirá-la dali. Quando isso aconteceu, o corpo começou a exalar um forte odor e tiveram de fechar o caixão. Achamos que todos os caixões deveriam ficar fechados para que cada amigo guardasse na lembrança somente a fisionomia daquele que está partindo e não um rosto petrificado e pálido. Há pessoas que só vão a enterros para depois ficar falando: coitado do fulano, estava tão acabado, com que doença ele desencarnou? A curiosidade é um defeito tão feio que faz daquele que a tem um ser desagradável. A curiosidade para aprendizado é uma coisa, mas apenas para ficar sabendo da vida dos outros é maledicência, elucidou Henrico. Henrico, de que doença a irmã desencarnou? Inquiriu Plácido. Caímos na risada. Ele ficou envergonhado por sua curiosidade. Henrico nada respondeu, mas confesso que até eu estava querendo saber qual era a doença, porque a irmã estava muito magra. Irmão, perdoe-me o que ocorreu há pouco, disse Plácido, aproximando-se de Henrico. Esqueça e ore a Deus para que esse cruel defeito não lhe fira o espírito. A curiosidade leva o ser à maledicência. Aqueles que têm curiosidade com a vida do próximo caminham pelas veredas do disse que disse. Plácido, de cabeça baixa, ouvia o nosso amigo Henrico. Pamela segurou o braço do irmão e dali saímos, levando no coração uma nova esperança de que um dia todos se conscientizem de que a morte não existe. O que existe é uma poda para nos embelezar o espírito, que cada descida ao túmulo é um despertar para uma nova existência. Feliz do ser que, ao separar-se do corpo físico, tem na consciência a certeza de que Deus é Pai dos justos e dos pecadores. Pensei, como seria triste se a morte existisse? Que aqueles que ficassem jamais imaginassem que um dia viriam a se encontrar com o seu ente querido. E coitado daquele que morresse, ia se tornar pó, desaparecer. Agora, não compreendo como oram pelos mortos e não creem nos espíritos. Mandam a alma para o inferno e não creem nos umbrais. Falam em salvação, mas dizem que o espírito ficará deitado no túmulo junto a um corpo apodrecido à espera dos anjos. E quem são os anjos? Seres privilegiados que não dormem no túmulo? Quanta contradição! E depois falam que os espíritas é que são loucos. Existe loucura maior do que matar o espírito e mandá-lo para o inferno? E não existir reencarnação? Fácil, não?
Muito fácil é não ter de pagar nossas dívidas. Mas quando Jesus saiu do túmulo, quis ele mostrar para qualquer mortal que Deus não mata, pois é justo e amigo. Com sua misericórdia, perdoa os espíritos faltosos pela lei do amor, chamada reencarnação.